Padeceu na cruz teu mal e oferece
Eu cumprimento vocês com a paz do nosso doce e amado Jesus Cristo, que vocês possam estar aí vivendo dias de paz. Nós aqui como Igreja Aliança Eterna abençoamos você e toda a sua família em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Antes de entrarmos aqui na palavra, vamos aqui a alguns recados aqui nessa noite. Amanhã às 19h30 teremos aqui a nossa reunião da igreja. Acredito que todos já devem ter recebido aí o convite, para a glória de Deus. São bastante temas, mas vamos buscar ser bem objetivo a cada um deles. E vamos estar orando para que tudo aquilo que nós planejarmos, assim o Senhor venha trazer a sua realização. Amém, queridos? Amanhã também nós não teremos aqui culto do lar e nem GC em função desta reunião. Mas a partir desta reunião temos novos direcionamentos para os grupos de crescimento, tanto para 2025 quanto também para 2026. Quinta-feira, GC de mulheres e GC de homens, normalmente aqui no templo. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira, tarde de oração, aqui com todos. Domingo, principalmente domingo, avisa aí para pessoas que talvez não estão vindo cultuar, avisam a elas que domingo, 7h30 da manhã, nós vamos estar aqui numa manhã de consagração, uma manhã de busca, de adoração, aqui juntamente com a pastora Semira, das 7h30 às 8h45. E às 9h a escola bíblica dominical. Domingo próximo, dia 2 de novembro, para alguns celebram o dia de finados, mas para nós celebraremos a ceia do Senhor. Amém? À noite teremos a nossa ceia e um culto de ações de graças em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Hoje é um culto de ensino da palavra de Deus. E nós queremos sair daqui cheios do conhecimento da palavra do Senhor e cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Eclesiastes, capítulo de número 12, nós vamos ler o verso de número 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13. Que diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pode assentar em nome de Jesus. Pai, você é o pregador dessa noite, sabedoria e graça, Senhor, para trazer essa palavra. Abra os nossos corações, Senhor, e abra a nossa mente para entender e compreender, ó Deus, toda a sua verdade e assim receber todo o ensinamento que vem do Senhor. Senhor, venha abençoar, Pai, cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Abençoa não somente eles, mas toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus familiares, toda a parentela espalhada nessa face da terra. Pai, que o Senhor venha abençoar este bairro, venha abençoar esta vizinhança, Senhor, local, venha abençoar esse estado de Minas Gerais e esse Brasil. Pai, que no nome de Jesus, toda a cidade de Piracora seja alcançada pelo poder da sua palavra. Nós possamos ver, ó Deus, pessoas a cada dia temente ao Senhor, te buscando de todo o coração e de todo o entendimento da sua alma. E assim, Pai, vemos uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja, Senhor, a qual o Senhor se agrada, porque é esta igreja que o Senhor virá para buscar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala conosco aqui nesta hora, Espírito Santo de Deus. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Junto com esse texto, meus irmãos, abra aí a sua Bíblia também no livro de Provérbios, no capítulo de número 2.
Livro de Provérbios, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui também alguns textos para este culto dessa noite, que é um culto de ensino ao Senhor. Em Provérbios, capítulo de número 2, a palavra começa dizendo: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Amém. Eu quero começar falando com vocês da importância de nós, filhos de Deus, aqui que estão nessa terra, ter entendimento do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, a cada dia buscar conhecer a Jesus, não simplesmente pelo que Ele faz, mas também, principalmente, por aquilo que Ele é. Nós precisamos a cada dia compreender que o Senhor, Ele é Deus, e Ele sendo Deus, Ele é a fonte genuína de toda a sabedoria. E nós temos que buscar, irmãos, sabedoria para viver esses últimos dias, não uma sabedoria humana, não uma sabedoria filosófica, não uma sabedoria política, não uma sabedoria ancestral, aquela dos pais, mas uma sabedoria do Senhor, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. E no verso de número 6 ele diz assim, aí de Provérbios capítulo 2: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Amém, queridos? Tudo isso vem de alguém, e esse alguém é o Senhor. Nós temos que viver nesses últimos dias como pessoas aqui que tem que buscar sempre e sempre e sempre o entendimento do Senhor pela sua palavra. Pela sua palavra. E a palavra diz, irmãos, aí no verso de número 5, que quando nós buscamos a Ele e entendemos tudo isso, Ele diz, meu irmão, que nós entenderemos o temor do Senhor, achando nele o verdadeiro conhecimento. E nós temos que ser, meus irmãos, eu quero de novo ressaltar para vocês, nós temos que ser homens e mulheres de Deus, que tenham, acima de tudo, temor ao Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, você tem que ter temor ao Senhor. Volta comigo lá em Eclesiastes, capítulo de número 12. E nós vamos de novo voltar a ler o texto. Porque quando a gente tem o temor do Senhor, a palavra diz que nós temos que guardar os mandamentos dele, porque isso é dever de todo homem. Em Eclesiastes 12, versículo de número 13, está dizendo: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Exatamente para quê, meu irmão? Para que nós temos que guardar os mandamentos do Senhor e temer o teu santo nome? Porque, meus irmãos, verso de número 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. E esse juízo, meus irmãos, eu não quero que vocês aqui fiquem com medo do que eu vou dizer. Quando a palavra do Senhor fala aqui de trazer a juízo, Ele está falando também aqui ao que Ele há de fazer com tudo que a gente faz por Ele e para Ele. Porque se você está aqui nessa noite, você está para o Senhor. Se você veio cultuar nessa noite, você veio cultuar ao Senhor. Se você congrega nessa igreja, é porque você está
por causa de nós. Não. Quem faz dessa maneira não entende o que Deus de fato estabelece ao que tem que ser feito. Tanto eu quanto você, numa qualidade de membro e numa qualidade posicionada de servo do Senhor, é a Ele que nós devemos prestar culto, e um culto racional. O que é esse culto racional? É um culto de entendimento. E qual é esse entendimento? Por que eu venho congregar? Para quem eu venho cultuar? A minha vida foi dada agora para quem? Quem governa agora meus passos? Quem cuida da minha vida, me concedendo todo dia um fôlego de vida e trazendo sobre mim e a minha casa grandes livramentos? Quem que é, meu irmão? Deus é o Senhor. Então nós temos que ter, irmã Adelinda, esse culto racional. Nós não podemos ser levados por uma questão simplesmente de pressão, porque as pessoas nesses últimos tempos estão pressionando muitas pessoas para poder estar de uma forma como ela quer que nós estejamos, quando na verdade nós temos que estar na presença do Senhor, sensível ao que Ele está falando e também aberto ao que Ele está fazendo. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor, quando muitas vezes a gente, até por um gesto natural, pastor Zenetes, quando alguém fala do Senhor, uma das coisas que a gente às vezes se posiciona, irmão Robson, irmã Laís, irmã Delita, irmã Sueli, irmã Maria, as duas Marias, Maria de Zeneves e Maria de Ronaldo, a gente muitas vezes fala assim: eis-me aqui. Quem já falou isso? Não é isso? Deus fala algo e a gente diz o quê? Eis-me aqui. De fato, irmão, na Bíblia tem essa expressão, mas nós precisamos compreender o que é essa expressão. Porque quando a gente diz eis-me aqui, o Senhor não quer simplesmente só isso. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer, meu irmão, que nós guardemos os mandamentos dele e tenhamos temor ao que ele é. Nós não podemos ser daqueles que se diz: eis-me aqui, sem temor algum pela palavra dele e não guardando nada dos ensinos dele. Nós precisamos ser, irmãos, crentes posicionados, mas não posicionado a uma titularidade. Nós precisamos estar posicionado a uma ordenança do Senhor. Por isso que às vezes tem pessoas que muitas vezes, quando está no nosso meio, ele só posiciona a um título que ele recebe. E, na verdade, meu irmão, Deus não quer esse tipo de posicionamento, não. Deus quer que o nosso posicionamento seja um posicionamento de soldados de Cristo. Qual que é o posicionamento de um soldado? É buscar estar sempre pronto, buscar estar sempre preparado. Exatamente por quê? Porque quando Deus der a ordem, ela deve ser cumprida. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, quando Deus te der a ordem, ela deve ser cumprida. Nós não podemos muitas vezes fazer como muitos estão fazendo: protelar, procrastinar, colocar para o dia seguinte, pensar se é ou não é do Senhor. Consultar a boca de Deus? Sim. Consultar a direção do Senhor? Sim. Mas se o Senhor der a ordem, ela deve ser cumprida, ela deve ser executada, ela deve ser a todo momento ali realizada. Quando nós passamos a entender isso, nós vamos compreender, irmão, por que nós estamos aqui nessa noite. Nós vamos compreender por que a gente faz parte de uma igreja viva do Senhor. Nós não podemos ser uma igreja simplesmente porque está num templo aqui de 4 paredes, que toda terça e todo domingo vem aqui para escutar uma palavra de Deus, voltar para suas casas e viver uma vida normal e natural, como se nada tivesse acontecido. Nós temos que ser pessoas que a cada dia que a gente vem para a casa do Senhor, porque esse aqui, irmão, é uma casa de oração. Amém, queridos? Essa aqui, irmãos, eu quero inclusive já trazer ao entendimento de muitos que esse lugar aqui é apenas um
para adorar ao Senhor e escutar a sua palavra e aprender dos seus ensinos e obedecer guardando os seus mandamentos. Isso aqui, irmãos, não é uma igreja. A igreja do Senhor é você. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Meu irmão, você é a igreja de Deus. E muitas vezes a gente vê na caminhada pessoas que falam o seguinte: olha, nós temos que preparar a igreja, nós temos que fazer pela igreja, nós temos que buscar pela igreja, nós temos que mudar a igreja, como se a igreja, mudando aqui como um tempo de 4 paredes, fosse fazer algum tipo de alteração na vida do homem. Na verdade, irmão, a única alteração que faz na vida do homem é a presença do Senhor, quando ele entende a sua palavra e aceita toda essa palavra. Aleluia. A nossa vida, ela só passa a ter sentido quando a gente entende quem é o Senhor na palavra que ele diz que ele é. E você tem que ser, meu irmão, como a Bíblia diz que você é. E você tem que ter o que a Bíblia diz que você tem. E você também pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. A única coisa que a Bíblia diz que nós não podemos fazer, irmã Delita, é pecar. A única direção do Senhor que nós não temos que ir nela é a direção para o pecado. Mas nós temos que prosseguir para um alvo. Fala para o irmão do seu lado mais uma vez. Meu irmão, você tem que prosseguir para um alvo. Esse alvo é Cristo. Nós precisamos seguir para o alvo que é Jesus. E seguir, irmãos, para esse alvo que é Jesus, faz com que a gente, durante toda uma jornada, passa por tribulação, passa por perseguição, passa por enfermidade, passa por luta, passa por provação, passa por tantas coisas, passa por desânimo às vezes, passa por entristecimento às vezes. Nós passamos por tanta coisa, mas nós não podemos deixar que essas coisas tirem a gente desse alvo que é Cristo. Por isso, aqui no verso 14, quando ele diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, ele está dizendo o seguinte: Deus vai trazer a juízo, Deus vai trazer ao seu entendimento, ao meu entendimento, ao nosso conhecimento, todas as obras que eu estou fazendo por Ele. Tudo que eu estou fazendo em nome dEle. Tudo que eu estou fazendo quando eu entendi que era para Ele. Por isso, irmãos, eu não quero que vocês interpretem esse texto achando que ele é um texto onde o Senhor está pesando a mão. E na verdade não é isso que é o sentido desse texto. O sentido desse texto é dizendo que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, porque muitas vezes Deus pede para eu fazer e eu vou lá e não faço. Ela se torna escondida porque eu sei que eu tinha que fazer, eu não fiz, eu não contei para ninguém, mas o Senhor está sabendo que eu a escondi de fazer. Então, se Deus quer usar você nessa noite, quer usar você neste ano, quer usar você no próximo ano, meu irmão, se coloque para o Senhor, a fim de que Ele cumpra em nós tudo aquilo que aprove a Ele. Amém, queridos? Amém. Nós temos que nos posicionar, irmã Denita. Deus mandou fazer? Faça. Deus mandou falar? Fala. Às vezes, qual é o nosso maior desafio? Deus fala conosco, pede para que nós falemos, mas a gente não fala. E por que a gente não fala? Porque a gente tem medo da reação, como que o outro vai receber aquilo que é do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, quando Deus está na frente da peleja, quando Deus está na frente da batalha, Ele prepara aquele coração para que a palavra dele seja recebida e que de maneira nenhuma ela seja desprezada. Porque quem desprezar a palavra do Senhor será desprezado pelo Senhor na graça da misericórdia que Ele não vai conceder nesse sentido. E nós temos que ser, irmãos, pessoas atentas ao que o Senhor aqui de fato quer que façamos, porque agora eu vou trazer um outro lado também dessa versão. Quando eu disse que por um lado a mão do Senhor não pesa, por um outro lado a mão do Senhor também pode pesar, porque ele termina o texto dizendo: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, mas também quer seja as más. E sabe muitas vezes qual é a má? Aquela obra má é aquela que o Senhor mandou ir lá para você fazer e você não
foi e algo aconteceu, e a sua consciência vai ficar pesada, porque você deixou de fazer o que o Senhor instruiu você para fazer, você não fez, e agora quando você quer fazer, não tem mais jeito. Por isso, meu irmão, isso é uma obra má, onde nós temos que compreender que para Deus, meu irmão, é Ele aquele que vai à frente, e é Ele aquele quem faz com que todas as coisas cooperam para o bem dele, exatamente porque Deus, irmãos, Ele tem para cada um plano de salvação, e Ele quer que esse plano de salvação se cumpra, e para se cumprir, Deus quer usar pessoas, e uma dessas pessoas são essas que dizem assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém aqui em algum momento já disse isso? Vocês que estão aqui nessa noite, você que está aí na sua casa, houve algum momento na sua vida que, dependendo do que Deus disse, ou algum homem ou uma mulher de Deus disse, você se posicionou dizendo assim, ó, eis-me aqui e envia-me a mim, e aí o Senhor te dá a instrução, te dá a orientação, te dá a palavra, você deixa de ir, não faz o que o Senhor tem que realmente fazer, aquela pessoa perde a sua vida aqui nessa terra, não tem mais como ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de salvação, e você fica com aquilo ali retido, da qual não há como mais pedir perdão a Deus, porque Deus confiou que você entregasse. No entanto, as pessoas nesse ponto, elas se tornam negligentes. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, não se torna negligente. A palavra juízo também, irmão, vem dizer também sobre julgamento divino dos feitos da humanidade, e é enfatizado ao longo de todo o livro. Exatamente por quê? Porque ele é o centro da esperança do pregador para a solução dos dilemas que ele e seus leitores enfrentavam. No julgamento final, as desconcertantes anomalias da vida neste mundo caído serão corrigidas, porque tudo será julgado e revelado como bom ou como mal. Mandelita, Deus não poupará nenhum de nós acerca de uma prestação de conta, a qual Ele confiou em nós, algo para fazermos por Ele e para Ele, e nós negligenciamos na hora de fazer. Por isso, se você tiver que entregar uma palavra de Deus, entregue ela. Se você tiver que falar uma palavra do Senhor, fale logo ela. Se você tiver que levar a palavra do Senhor, leve essa palavra. Se você tiver que corrigir, exortar ali no Senhor, onde Ele te deu essa direção para isso, Ele confirmou na sua palavra isso, meu irmão, não negligencie. Não negligencie. Não faça como muitos têm feito. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo. E nós temos que compreender que Deus quer que nós guardemos os mandamentos dele e o temamos. Temos que temer ao Senhor. E eu quero com isso aqui, dado esse livro, esses textos que eu acabei de ler, mostrar para os irmãos alguns exemplos na Bíblia, como aconteceu de pessoas nesse sentido, pastor. Pessoas que muitas vezes Deus confiou a ela uma função e essa pessoa negligenciou essa função. Aqui na terra, eu e você, nós somos cooperadores do reino de Deus. Nós somos obreiros do Senhor, amém, queridos? Amém. Você pode crer nisso? Você é uma obreira, você é um obreiro, e alguém fala o seguinte: como que ele é um obreiro se eu não levantei ele para obreiro? Meu irmão, esse entendimento ele é de homem. A palavra do Senhor diz que a seara, ela é grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores, os obreiros, os cooperadores. Poucos são aqueles que se importam com o que Deus quer que façamos. São poucos que na verdade assumem a posição e falam: olha, eu na minha vida, eu vou trabalhar para o Senhor. Tem tanta gente aí trabalhando para político, sem conhecer o político, sem o político sequer ter dado um bom dia na vida dele, briga por causa de um partido, briga por causa de uma causa, briga por causa de um momento, perde amizade por causa de uma ideologia, e Deus está dizendo o seguinte: você tem que defender meu evangelho, você tem que falar da minha palavra, você tem que anunciar o meu reino.
Você tem que anunciar a minha volta que eu vou vir para levar a minha igreja. E você está perdendo seu tempo com discussões que não fluem, não edificam e não trazem nada de salvação a um plano que eu tenho para estabelecer aquela pessoa que outrora está perdida e pode ser encontrada através de você, através de nós. Tem tanta gente aí fora, meu irmão, que está precisando ouvir do Senhor. Tem tanta gente aí fora que está precisando ser resgatada para o Senhor. E a gente muitas vezes, sabe como é que nós estamos? Eu estou brigando porque a cor da outra igreja é diferente da minha cor. Eu estou muitas vezes questionando porque o brilho da luz está brilhando mais do que o meu, que eu não tenho sequer um brilho qualquer. Meu irmão, eu estou perdendo tempo porque que a cadeira do outro é branca e por que o outro está colocando a cadeira que é preta. E Deus está assim, não é isso que vocês têm que entender o que eu quero. Eu quero que vocês trabalhem para o meu reino, cooperem para a minha obra, vão aonde eu vou enviar vocês e tragam vidas para que elas sejam salvas através do meu evangelho que liberta, que transforma e que salva. Porque eu posso fazer isso sem vocês, mas eu quero fazer isso através de vocês. Deus quer fazer algo através de nós, meu irmão. E não tem essa de muitas vezes a pessoa falar assim, olha, mas eu não prego como pastor. Você não tem que pregar como eu mesmo, não. Você tem que pregar como o Espírito Santo de Deus coloca em você as palavras que são dele. Tem pessoas que ficam assim, eu pregar? Nunca, sabe por quê? Porque é o pastor que prega, meu irmão. Tem tanta gente que prega melhor do que eu. E se eu for ficar nessa questão de me comparar com os outros, eu vou deixar de receber o que Deus quer fazer em mim e através de mim. A mesma coisa se aplica para vocês. A mesma coisa se aplica para nós. Nós não podemos ser negligenciadores da palavra do Senhor. Amém. Você pode ir lá, nem que você leia um versículo só e diz assim, ó, é neste versículo que eu quero que eu e você estejamos centrados no que Deus tem. Mas pastor, qual é o versículo? Me dá um para eu poder decorar e ficar mais fácil. Eu digo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas pastor, mas irmã, mas irmão, na minha casa não tem um saco de arroz, não tem um pacote de arroz. Deus é aquele que provê, confia nele. Vem congregar ao Senhor, venha cultuar ao Senhor, porque o Senhor conhece a sua necessidade, conhece a nossa necessidade, e Ele pode dar o que nós não temos, porque o Senhor, eu vou usar a expressão que muitos dizem, Ele é Deus do ouro e da prata. Quando a gente chega aqui, tem alimentos aqui, pastor Zé. É só chegar aqui, gente, e pegar. É verdade. Mas como que você vai pegar? Com um sentimento, com uma reflexão. Como eu vou pegar esse alimento? Agora eu como. Eu disse que quem quiser pegar, pode chegar aqui e pegar. Mas como? Será que os que estão pegando estão em temor e obediência ao Senhor, ao que Ele é? Porque os que estão entregando aqui, talvez estão entregando com temor e obediência, e isso não pode ser usurpado para pessoas que simplesmente não querem nada com o Senhor. Eu não estou colocando aqui nenhum tipo de restrição, mas eu quero que tenha entendimento, porque Jesus, irmãos, todos iam muito atrás dele simplesmente pelo pão, só pelo que ele dava, só pelo que ele concedia. E tem muitos que até hoje, inclusive lideranças que sustentam isso, querendo que os irmãos apenas deem, e na verdade, meu irmão, nós temos que somar juntos. Por isso, eu ressalto aqui e falo novamente, essa igreja Aliança Eterna, ela não é uma igreja melhor do que as outras, pelo contrário, ela é uma igreja como qualquer uma outra igreja, quando a gente fala de tempo, mas ela pode ser uma igreja aprovada do Senhor, quando nós, que somos a igreja, somos tementes ao Senhor, guardamos os seus mandamentos e buscamos viver aquilo que Deus se agrada que vivamos. Porque nós não podemos ser, nós não somos melhor do que ninguém, mas o nosso Deus é maior e melhor do que qualquer outro Deus. Amém. Ele, meu irmão, eu quero dizer
dizer algo para você nessa noite. O Senhor, Ele é bom. Fala com o irmão que está do seu lado aí. O Senhor é bom. Por isso, nós vamos ter reunião aqui amanhã e vamos falar inclusive sobre esse aspecto aqui de alimento. Porque, meus irmãos, fazer parte de ter alimento na casa do Senhor para que haja mantimento é bíblico. Amém, queridos? Fazer parte de poder fazer com que toda a igreja seja beneficiada daquilo que o Senhor proporciona também é bíblico. Mas nós precisamos compreender que nem todos que vêm para este alimento querem compromisso com o autor do alimento. E aquele que muitas vezes estava esperando do Senhor, crendo nele, confiando nele, temente a ele, não se pronuncia, está passando por necessidade e a gente está alimentando, porque na verdade deveria estar sendo alimentada com a palavra. E eu estou alimentando apenas com alimento. Tem muitos movimentos hoje voltados para a ação social, aonde na verdade é muito mais bonito eu mostrar o que faço e pouco feito que eu preciso de fato apresentar. Tem pessoas aqui que têm experiência muito com isso, faz qualquer tipo de evento, enquanto o alimento não é dado, está todo mundo na maior expectativa. Depois que é dado, que você vai para a palavra, quando você olha de 100, tem 10, tem 1, tem 2, tem 3. Por quê? Porque a palavra, quando a Bíblia diz que quando nós alimentamos dela, nunca mais dela nós temos sede também, porque ela é quem nos sustenta. Eu quero que você venha comigo, por favor, aí na sua Bíblia, no livro de 1 Samuel. Nós vamos entender aqui, meus irmãos, para isso, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 12. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Em outras traduções está o seguinte: e não conheciam ao Senhor. Irmãos, esses dois filhos ali de Eli, cuja função deles era o sacerdote, pastor Zé Neves, eram sacerdotes, pastor Celina, eram sacerdotes, irmão Robson, sacerdotes, irmão Sérgio, eles não conheciam ao Senhor. Sabe o que é conheciam ao Senhor aqui? Eles não temiam e nem guardavam os mandamentos do Senhor. Eram sacerdotes? Eram. Tinha sobre eles uma função? Tinha. Mas eles usavam da função para extrair dela benefícios para si próprios. Como se Deus não tivesse vendo nada. E nós aprendemos lá em Eclesiastes que Deus trará a juízo às suas obras. E esses dois homens aqui, esses filhos de um sacerdote, cujo sacerdote tinha um nome chamado Eli, eles não se importavam, não conheciam ao Senhor. Pois o costume daquele sacerdote com o povo era, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tinha, tirava, o sacerdote tomava para si. Ô meu irmão, aí é onde entra o manelita, o maior erro de todo e qualquer sacerdote: mexer, pegar aquilo que é do Senhor. Nós estamos vendo aí as igrejas hoje fazendo o quê? Tirando de vocês para usarem para si próprio, e induzindo vocês para trazerem como se fosse para o Senhor. Quer exemplo disso? Dízimos e ofertas. É por isso, irmã Maria, que a gente não enfatiza dízimo e oferta como pedido.
a gente faz com que todos entendam qual é o princípio do dízimo, qual é o princípio da oferta, e com entendimento e temor a Deus, você vem, dizima e oferta com alegria. E aí sim, diante do que você traz para o Senhor, você vai receber aquilo que é do Senhor. Condições, tanto para te suprir quando um dia você precisar, como também aquilo onde você está, para você poder ter o melhor conforto para poder cultuar aquilo que é do Senhor. Amém? Nós estamos falando aqui, eu disse e repito aqui, nós falamos sobre um projeto, vamos avaliar ainda de um ar-condicionado aqui para o templo, enquanto o novo templo não fica pronto. Nós não estamos dizendo que vamos fazer, nós estamos falando que nós vamos observar, vamos analisar, vamos estudar a viabilidade. Se tudo isso vier de encontro, que dá para fazer, que vai trazer conforto para todos nós que viemos aqui para cultuar ao Senhor, vamos fazer isso. Quando o novo tempo tiver, pegamos isto e levamos para lá para que proporcione conforto a todos. Porque, meu irmão, quando você traz algo para o Senhor quer devolver para você aquilo que já é dele. Por isso que nós não vamos aqui de forma nenhuma chegar e ficar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, forçando sobre dízimo, forçando sobre oferta, ameaçando para as pessoas poderem trazer. Eu lembro de uma frase aqui, alguém que puder no canal, assistam lá no canal da igreja, tem uma pregação lá da Igreja Verônica, que ela dizia que se um dia ninguém da igreja viesse ofertar e dizimar, Deus enviaria de fora para que pudesse ter condição do culto dar continuidade. Isso tudo, meu irmão, por causa de quê? A obra ela é do Senhor. E quando ela é a obra do Senhor, é o Senhor quem governa. Mas nós temos que ser os governantes daquilo que o Senhor nos confia. E aqui nós buscamos ter temor e obediência para administrar os recursos a qual o Senhor permite que vocês aqui venham trazer para dar sustentação a essa casa de oração, a essa congregação. Amém. Não aconteceu, pelo menos que eu saiba na história da Aliança Eterna, nenhum momento que faltou água porque ela estava cortada, faltou luz porque estava cortada, faltou cadeira porque não tinha dinheiro para comprar cadeira, nunca teve nada desse tipo de falta. Sempre a igreja, na limitação que ela é, sempre teve o recurso necessário para fazer, sempre comprando tudo, se possível, à vista. E por que isso? Por causa da fidelidade daqueles que entendiam o princípio da obediência. E hoje não é diferente. É por isso que a gente não cobra. Você não é condicionado a dar, mas quando você entende o princípio, você vai dar não porque tem que dar, você vai dar por alegria de saber que o Senhor te deu, agora você devolve a Ele e Ele retribui você de volta. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Mas eu quero falar, irmãos, desses dois filhos aqui de Eli, que não se importavam com o Senhor, mas havia uma mulher que na história aqui desse texto, vem comigo por favor, ainda no capítulo de número 1, verso de número 19, capítulo de número 1, verso de número 19, aí de 1 Samuel. Eu não sei como é que está o título na sua Bíblia, mas na minha está: Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela de quem, irmãos? Lembrando-se dela do Senhor. O que aconteceu? Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. O que está escrito aí? Do Senhor o pedi. O que quer dizer Samuel?
do Senhor o pedi. E o que o Senhor fez? De mim eu entreguei. Todo aquele que pede ao Senhor, o Senhor entrega. Amém, queridos? Pega a revelação para você entender aqui. Todo aquele que pede ao Senhor, Ele entrega. Mas o Senhor também espera que nós o devolvamos. Tem gente que muitas vezes só recebe, mas ao Senhor não devolve. Quando Ana recebeu uma bênção sacerdotal, da qual o sacerdote, que era Eli, Maria, pensou que ela estava embriagada, pastora Celina, e entendeu que ela clamava com os lábios ali ao Senhor, disse que ela poderia ir em paz. E então Ana volta, coabita com seu esposo e engravida. Tudo isso em um tempo que era do Senhor. Meu irmão, espera no tempo de Deus. Todas as coisas acontecerem na sua vida, mas não saia do foco que é estar no Senhor. Aquela mulher, irmãos, ela fazia parte de um casamento da qual o marido dela já tinha outra mulher que também tinha filhos. Qual era o nome daquela mulher? Penina. A Penina tinha filhos. E ali todos os anos eles subiam para adorar ao Senhor e até mesmo fazer seus sacrifícios. Mas ao invés de Penina incentivar Ana, ao invés de Penina consolidar Ana, ao invés de Penina colocar Ana para cima, Penina a afrontava, dizendo assim: olha, você nem para dar filho presta. E pensa que isso não mexia com a estrutura de Ana? Vocês acham que tem certas coisas que não mexem com a nossa estrutura? Por isso que nós estamos vivendo um ano qualquer, gente. O ano da consolidação. É a gente poder dizer assim: ó, irmã Delita, aguenta firme que vai dar certo. Espera no Senhor aí, tá? Se fortalece em Cristo. Permaneça em Jesus. Não olhe simplesmente a circunstância. Olhe o que está além da circunstância. O Senhor vai te entregar aquilo que Ele confiou a você. Não deixa de adorar ao Senhor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio à perda. Aleluia. Não deixa. Essa era a função de Penina, mas ela não fazia isso. Essa é a função de cada um de nós, mas muitos não fazem, negligenciam. Mas aquele sacerdote Eli, irmãos, ele liberou uma palavra para Ana. Ela tomou posse daquela palavra. Depois de um tempo ela engravidou. Quando ela engravidou, ela disse que faria o quê? Ela devolveria ao Senhor aquilo que Ele a entregou. Então nasce quem? Samuel. Então ali, irmãos, Samuel começa. Ele é dado depois do processo de desmame. Ele é oferecido para o tempo para poder ser totalmente ensinado ali pelos profetas. Ele passa a viver a sua vida toda pautada nos ensinos do Senhor. E na verdade, irmão, o que ele era de Ana? Filho. O que ele era de Eucana? Filho. Mas aonde ele estava sendo educado? Na casa de Deus. Os nossos filhos têm que ser educados também na casa do Senhor. Tem que começar na nossa casa e dar sequência na casa do Senhor, para que depois Deus use ele para educar a outros no mundo. Porque nós aqui no mundo temos que sair. Olha o que o irmão do seu lado, meu irmão, nós temos que sair deste mundo para pregar o Evangelho. Nós temos que confiar que quando qualquer um de nós sair, ele vai sair não só com caráter de formação profissional, mas também de caráter de formação espiritual. Será um homem e uma mulher de Deus que aonde ele estiver, mesmo varrendo ali, ele vai estar pregando o Evangelho na sua conduta moral, na sua obediência, no seu temor ali, na sua conservação como cidadão, como cidadã, fazendo tudo que é reto e agradável ao Senhor. O Senhor sobre ele derramará chuvas de bênção. Mas isso, meu irmão, quem tem que ter esse entendimento não são eles. Quem tem que ter entendimento somos nós que fomos confiados do Senhor. Porque se a palavra diz que os filhos são herança do Senhor, de quem que eles são? Do Senhor. Então eles são herança, eles são algo de valor para quem? Para Deus.
E se Deus nos confiou esse algo de valor, vai chegar uma hora que Deus vai falar, agora eu preciso usar esse algo de valor. E onde que Deus vai usar? Aonde o Senhor assim permitir. É por isso, meus irmãos, que eu já vi muitas pessoas, e é natural isso, muitas pessoas, irmã Maria José, que quando o filho cresce, irmã Dionísio, e chega aquele ponto que ele casa, irmã Maria, ele fala, olha, eu estou casando, mas eu vou morar lá em Uberlândia. Ô, meu filho, por que você vai morar lá, meu filho? Você podia tanto morar aqui perto de mim, meu filho. Tem um lote aqui do lado que você poderia comprar. Não, nós vamos morar em Patos de Minas. Nós vamos morar lá em Biari. Nós vamos morar lá nos Estados Unidos. Gente, Deus te confiou, você educou, preparou ele para o Senhor, e agora o Senhor diz o quê? Eu vou usá-los, aonde eu vou enviá-los. Deus quer usar o que Deus enviou da parte de vocês aí. Como é que estão seus filhos aí? Deve ter filhos de vocês espalhados em vários lugares. Deus quer usar eles lá. Lá em Uberlândia? Então Deus está usando ele lá e quer usar ele lá. Mas fica pessoas assim, não, vem embora, meu filho, vem embora, meu filho, eu não aguento mais, meu filho, eu estou com saudade, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, volta, meu filho. E Deus está querendo usar eles lá. 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 Porque através deles, Deus usará os deles também lá. Uberlândia? Não. Aonde Deus assim enviou. Observemos, meus irmãos, quem aqui já observou aqui. Vamos falar do elemento mais simples para todo mundo. A cachorrinha Zé Neves, ela engorda, irmã, pare, desmama ali, mama, depois desmama e faz o que com os cachorrinhos? Aí daqui a pouco, aquele filhotinho dá o cio, cruza, para, dá outros filhotinhos. A gente vê Deus conduzindo a vida dos animais, mas a gente não quer ver Deus conduzindo a nossa vida. E nós temos que entender que Deus é quem conduz. Fala para o irmão que está dizendo, é Deus quem conduz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, irmã Delida, ela podia tanto morar aqui perto. Não, meu irmão, se é lá que ela está, é porque Deus quer usar ela lá. Quando terminar de cumprir o que Deus tem para ela lá, Deus vai fazer aquilo que a Ele aprove fazer. Nossa função foi o quê? Gerar, amamentar, educar, para depois entregar, para que Deus os use. Amém? Amém? Deus está usando você? Está usando seus filhos também? Porque se não estiver usando, meu irmão, é hora da gente refletir e ver aonde que está faltando nós voltarmos para que isso aconteça, porque o Senhor quer que todos sejam usados. E então, acompanhe comigo, por favor, aí. Nasce Samuel, verso de número 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. O que Eucana fez? Ele foi lá e cumpriu o seu voto. Meu irmão, se você fez voto com Deus, cumpra. Porque tem tanta gente que na hora que o bicho pega, faz voto com Deus, aí Deus vai lá e estabelece o cumprimento do voto e espera nós voltarmos lá e cumprir com o nosso voto. Já teve pessoas que disseram assim, olha, se meu filho voltar, eu nunca mais saio do coral. Aí o filho volta, ela fala, mas no coral esse ano não. Outros dizem, se meu marido converter, eu não vou deixar de ir numa tarde de oração, porque foi lá que Deus me deu. Aí o marido converte. E nada da tarde de oração. Nada. Por isso, meu irmão, se você fez voto, cumpra. Você que está aí na sua casa, que nos ouve, se você fez um voto um dia para o Senhor, cumpra, porque Ele está esperando estabelecer desse voto.
Eucana foi lá, meu irmão, e cumpriu o voto. Amém, queridos? Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa. Verso de número 21, meu irmão. 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado. A quem? Ao Senhor. E para lá ficar para sempre. Veja bem, quando a gente lê ali em Provérbios, capítulo 6, verso 22, Provérbios 22, capítulo 6, depois a gente olha lá, a palavra diz assim: olha, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Para quê? Para que quando ele cresça não se desviar, ou para que quando ele envelheça não se desviar. É tão bonito ver casal quando muitas vezes o filho nasce, eles vêm, apresentam ao Senhor, faz aquela coisa tão bonita, irmã Denita, apresenta, daqui a pouco, marido para lá, esposa para lá, filho para cá, aí o filho cresce, conhece a adolescência, na adolescência vai para as influências erradas, nas influências erradas mexe com coisas erradas, atenta às coisas erradas, o mal começa a acontecer, aí ela faz voto, ele faz voto, aí Deus age em prol do voto, ela não cumpre o voto, e depois, meu irmão, acontece tudo de novo, só que cada vez pior. Se você que tem filho e apresentou ele ao Senhor, conduza com ele até ele ficar velho. Inculca na cabeça dele a importância de servir ao Senhor. Pode ser aquela mãe chata, aquele pai chato que fala: você tem que servir ao Senhor. Não é simplesmente dizer como muitos falam: você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Não, você tem que servir ao Senhor. Você não pode deixar de servir ao Senhor. Porque muitas vezes, irmão, a gente quer que ele sirva na igreja, mas na que a gente congrega. De repente Deus vai fazer com que ele sirva na outra igreja, onde nós não congregamos, mas é lá que Deus vai usar. Amém, Jesus. E aí fica aquela mãe, aquele pai, fala assim: não, se não for lá, não é em lugar nenhum. Olha para você ver, meu irmão. Ele quer estar lá, deixa ele lá na casa da bênção, deixa ele lá na metodista, deixa ele lá na assembleia, deixa ele lá na batista, mas não deixa ele fora de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vocês acham que Ana todo ano ia lá e falava: vocês estão dando de comer do meu filho? Como é que está a roupa dele? Vocês estão passando a roupa dele? Deixa eu ver se eu guardar a roupa dele. Não. Quando Ana deixou ele lá, ela sabia que ele ia ser bem cuidado, porque ali tinha o quê? Homens de Deus. Mas no meio daqueles homens de Deus haviam dois filhos. Qual era o nome deles? Ofni e Finéias, que não conheciam ao Senhor. Fazia coisas erradas, mas o Senhor colocou ali um menino, que esse menino ao longo do tempo foi crescendo. Eu quero que vocês venham comigo, por favor. Em 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 18. 1 Samuel, capítulo 2, verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor. De que forma? Sendo ainda jovem. O que ele estava fazendo? Ministrando perante o Senhor. Perante o Senhor. Seu filho quer vir para o GC de jovens? Deixa. Seu filho está precisando de um GC de jovens? Nós vamos lá. Viu, Maria? Nós vamos lá. Além daqui, quem quiser, nós vamos lá. Seu marido está precisando do Senhor, nós aqui adultos, nós vamos lá. Porque a nossa função é ir, porque a do Senhor é fazer. Glória a Deus. Pode aplaudir aí ao Senhor? A nossa função é ir, e a do Senhor é fazer, no tempo dele, da forma dele. Porque o querer e o efetuar é do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor
Sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de quê? De ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer sacrifícios anuais. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, e em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Meu irmão, enquanto Eli fazia a função dele, presta atenção no que eu vou dizer, enquanto Eli fazia a função dele para o que era de fora, ele estava deixando negligenciar a função dele para o que era de dentro. Por isso, e muitos aqui não compreenderam e ainda não compreendem, por que nós temos aqui 5 pilares no GC. E qual é o segundo pilar dele? Ritmo equilibrado. Pastor, meu filho chegou de viagem, vai ficar comigo. Vai ser família. Mas tem um culto, vai ser culto com ele lá. Vai ficar com ele lá. Vai falar de Jesus para ele lá. Vai cozinhar para ele lá. Vai viver esse momento com ele lá. Mas pastor, eu vou perder um culto, não vai mudar nada se você entender que você já é de Deus. Amém, queridos? Amém. Ô pastor, chegou uma visita, como é que eu faço? Vai ficar com a sua visita lá. Se aqui não tiver ninguém para vir, pastor, o Senhor, que aquele que veio era este que o Senhor tinha para falar. E você é aquele que o Senhor tinha lá para usar. Amém, queridos? Amém. Minha filha chegou de viagem, vai para com ela. Minha filha chamou para passear com ele e comer uma pizza, vai lá. E muitos falam assim: nossa, esse pastor parece que é doido, está dando mais prioridade. Não, meu irmão, o ritmo tem que ser equilibrado. Nós não podemos deixar de saber quem é o Senhor. Nós não podemos deixar de saber quem nós somos em Deus. Mas nós temos que saber que ainda como servo, nós também somos pais. Amém, querido? Amém. Eu já vi pessoas falando o seguinte: sabe por que eu não vou na igreja? Porque a vida da minha mãe é só dentro da igreja. E quando eu falo com ela de algo fora da igreja, ela briga comigo porque ela quer primeiro que eu vá para a igreja. Mas o que eu acho estranho, na igreja ela é uma, e aqui em casa ela é outra. E nós temos que ser em casa o que a gente é aqui dentro. Nós temos que ser aqui dentro, que também nós somos em casa. Amém, queridos? Amém. Se vocês olharem, acho que não saiu para todos, mas para alguns aqui, mas daqui a pouco a gente comenta. Nós sempre, no dia 24 de maneira, que é véspera de Natal, porque eles comemoram assim, nós não temos aqui culto. É o filho que fica 1 ano, 2 anos sem vir, quando vem, não tem muito tempo, que ele tem que ir embora no dia seguinte, a gente está preocupado em vir para a igreja, quando na verdade a gente esquece que nós somos a igreja. Por isso que a gente fala: chegou essa data? Família. Sabe por que o último domingo não tem escola bíblica dominical? É para que você fique com a sua família. Tudo em um ritmo equilibrado. Então, irmão, Samuel ministrava perante ao Senhor. Sua mãe lhe trazia ali, Eli abençoava Eucana, sua mulher. O Senhor te dê filhos dessa mulher, e em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Ô pastor Zé Neto, que matemática doida é essa? Alguém sabe quantos filhos Penina teve? 6. 6? É isso? 6. É isso? Quantos deles estavam na casa do Senhor? Quantos deles tinham a bênção do Senhor? Penina? Será? Penina? Ela só questionava Ana. Porque Ana, quando teve o primeiro, apresentou ao Senhor. E depois o Senhor a abençoou e ela teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. Porque Ana entendia que ela era do Senhor. E é isso que eu quero que vocês entendam. Mas irmãos, veja bem, aonde eu quero entrar agora. Capítulo de número 3, eu já quero partir do encerramento.
Samuel foi entregue ali para a casa do Senhor, para poder ser cuidado e ensinado. No capítulo de número 3, eu não sei como é que está na sua Bíblia, diz que Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu o quê? Eis-me aqui. O que ele respondeu? Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu te chamaste. Mas ele lhe disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Esse não conhecia ao Senhor aqui, meu irmão, era naquilo que o Senhor ainda tinha para ele. Ele era educado, ele recebia o aprendizado, mas ele ainda não sabia o que o Senhor ia fazer através dele. Tem muita gente que congrega na igreja, já está na igreja, cultua na igreja, é crente há muitos anos, mas ainda não entendeu que o Senhor quer fazer algo através da vida dele. Por isso, você tem que ser aberto ao que Deus quer te usar aqui. Temos GC de homens? Vamos ajudar o GC de homens. Temos GC de jovens? Vamos ajudar o GC de jovens. Tem GC de mulheres? Vamos ajudar o GC de mulheres. Como? Arruma a cadeira, serve água, abraça o irmão quando chega, visita aquele que está precisando, ora por aquele que está precisando de uma oração, dá a mão. Amém, queridos? Amém. Tudo isso para que a gente conheça que na unidade cristã nós temos que buscar ter um relacionamento saudável. E então, vamos comigo no texto. Mas ele: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Verso de número 7. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Essa manifestação da palavra, eu quero dizer o seguinte para todos aqui, vocês e você que escutou em sua casa. Quando nós falamos apenas eis-me aqui, Deus não quer somente isso. Deus quer fazer algo em cima desse nível. Porque levantar-se é pouco. Deus quer nos usar em nosso posicionamento. Deus quer te usar no posicionamento seu para com ele. E então, o Senhor, pois, verso número 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, que teu servo ouve. Olha a diferença agora, pastor Celina. Uma coisa é: Celina, eis-me aqui. A outra coisa é: Celina, fala, Senhor, que a tua serva ouve. Quando a gente coloca eis-me aqui, é se posicionar. Mas quando Deus fala para ir, aí a gente não vai, a gente continua posicionado. Porque eu tenho medo do que ele vai pensar de mim. Eu tenho medo do que ela vai pensar do que eu vou dizer. Eu tenho receio de perder a amizade por que eu vou entregar, que é do Senhor. E foi isso que Samuel não conhecia. E era isso que Jesus, que Deus aqui queria manifestar na vida dele. Era isso que Deus queria fazer. Quando eu te chamar, você se posiciona para mim e abre os seus ouvidos para o que eu vou te falar, porque quando eu te disser, eu vou pedir para que você vá. E Deus quer que nós vamos. Deus quer que você vá, meu irmão. Deus quer que você vá, meu irmão. Você que escuta aí na sua casa, Deus quer que você vá aonde Ele te enviar. Se for para te enviar lá nos
os leitos de hospitais agora, é para você sair daqui agora e ir para lá. Então vamos ao texto. Vai deitar-te, se alguém chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. Olha bem, veio o Senhor e ali esteve. Ou seja, antes o Senhor só chamava, agora o Senhor estava. Meu irmão, quando Deus te chamar, Ele também vai estar. Pega essa visão para você entender essa revelação. Quando Deus te chamar, Ele também vai estar. E o que Ele vai dizer para você? Não temas, porque eu sou contigo. Agindo eu, quem impedirá? Fale apenas o que eu te mandar. É por isso que muitos não entendem, pastor. Só coloca assim: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas não compreende que Deus quer o quê? Fala, Senhor, para que o teu servo ouça e faça aquilo que o Senhor manda, estabelece. Então vamos ao texto. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou o povo das suas vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir e temerão ambos aos ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho feito com respeito à sua casa. Começarei e acabarei. O que ele está dizendo? Eu vou começar na casa dele e vou acabar na casa dele tudo que eu tenho para fazer com ele e na sua casa. Meu irmão, quem discipulou Samuel? Eli. Quem cuidou de Samuel? Eli. Quem ensinou Samuel? Eli. Samuel tratou Eli como realmente... Eli tratou Samuel como realmente ele tinha que ser, mas esqueceu de tratar os seus filhos. Agora Deus está dizendo o que para Samuel? Você vai lá, vai falar com ele, que eu vou iniciar algo na casa dele, vou acabar, porque tem algo que na casa dele foi feito, a qual eu nunca me agradei. Por isso, meu irmão, servir ao Senhor é sério. E para servir o Senhor tem que entender que não é para vir para o culto só para ouvir a palavra e chegar lá em casa e mandar ele ó. Pronto. Essa palavra aqui, meu irmão, nós temos que pegá-la, guardá-la no coração e a partir daí praticar. Praticar. Volta comigo, por favor. Aí em Samuel, capítulo de número 3, olha o verso de número 13. Porque já lhe disse que julgarei o que, irmãos? Julgarei a sua casa. De que forma? Para o irmão. Ele eu não sei o que é pior, meu irmão, o silêncio de Deus ou a ira de Deus. Porque no silêncio de Deus, tudo que você clama, Ele não dá ouvido algum. E você sofre por isso. Mas na ira de Deus, Ele também não te escuta, só fala com você, mas não falando apenas por boca, mas agindo no seu juízo. Por isso, você que serve ao Senhor aqui nessa igreja Aliança Eterna, sirva a Ele com entendimento, sirva a Ele com temor, sirva a Ele com obediência, para que Ele não permita aí alguém da parte dele para trazer juízo à sua casa num chamado a qual Ele irá mandar alguém para chegar lá e trazer o princípio. Por isso, é necessário que nós nos consertemos agora, nos consertemos hoje, voltamos para o Senhor agora, para não esperar o Senhor mandar aí alguém lá e entregar o que a gente não quer ouvir e passar a receber o que a gente não gostaria de receber. E então, irmão Samuel aqui, olha o que ele diz, verso de número 12: naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e a cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Pelo que, irmãos? Pela iniquidade que ele bem conhecia. Qual era a iniquidade? Seus filhos não andavam, não conheciam, não temiam, não obedeciam ao Senhor.
E ele completa. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Muitas vezes, irmão, você tem um filho lá na sua casa, veio fazendo errado. E aí você fala, não, mas ele é tão novinho ainda. A vida um dia vai ensinar. Não, meu irmão, corrija ele hoje, agora. Se preciso, exerça o que a Bíblia diz que você pode exercer, corrija com a vara. Se pode goiaba dele, nas pernas dele, irmã Sueli. Se pode tamarindo agora, né? Dói mais, né? Se pode tamarindo dele, corrija-o. Olha o verso 14. Portanto, jurei a casa de Eli, o que, irmãos? Que nunca lhe será expiada a nem com sacrifício, nem com oferta de. Pastora Celina, sabe o que Deus está falando? Quando eu estiver corrigindo lá, ainda que ele me apresente sacrifício, ainda que ele se converta, ainda que ele vá no monte trazer oração, ainda que ele clama no deserto, ainda que ele faça toda a campanha, eu não tirarei de lá, da casa dele e os seus, todo o meu juízo, porque ele será eterno para sempre. Tudo isso porque o sacerdote negligenciou. O que é que nós somos hoje? Sacerdócio. Você hoje é um sacerdote de Deus, você hoje é uma sacerdotisa de Deus, você que está na sua casa me ouvindo aqui nessa noite, você é um sacerdote do Senhor. Não negligencie o que o Senhor lhe confiou, porque Ele trará juízo. É dura essa palavra, meu irmão, mas é essa palavra que vai edificar essa igreja. É duro de aceitar essa palavra, mas é essa palavra que vai te trazer paz. É essa palavra que vai te trazer para mais perto do Senhor. Porque Ele está voltando, nós temos que ir com Ele, porque sem Ele nada somos. Haverá tormentos eternos aqui, nós não teremos mais o consolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite. Portanto, jurei a sua casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjar. Olha o verso de número 15. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Samuel conta a visão a Eli. Ou seja, Deus falou com você, meu irmão. Disse que é para você contar para ele, contar para ela. Vai lá e... Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar o quê? A visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Olha o que ele diz. Eu estou posicionado, sacerdote. Samuel, eis-me aqui. Eu estou posicionado, sacerdote. O que foi que você está estranho? Eu tenho algo para dizer para você, sacerdote. E o que eu tenho para dizer para você, sacerdote, não é eu, menino. É o Senhor da qual você me ensinou sobre ele. Agora ele vai cobrar de você porque não ensinou isso aos seus. E então ali Samuel relata tudo que vai acontecer com aquela família. Se o Senhor falou com você nessa noite, ouça. Abra o seu coração para aceitar a palavra de Deus. Medita e fique na palavra do Senhor para que você possa crescer, não só na graça do conhecimento, mas no temor ao Senhor todo dia. Para que Deus não precise mandar ninguém para trazer a você não uma palavra de paz, mas uma palavra de juízo. Porque Deus está falando do seu juízo há bastante tempo. E tudo isso para quê, pastor? Para preparar a sua igreja. Porque a volta dele está vindo, todos nós sabemos, mas não podemos estar como Ofni e Finéias, levando uma vida relaxada, levando uma vida como se nada tivesse acontecendo, levando uma vida como brincar de evangelho, como ser crente fosse algo assim: hoje eu sou, amanhã eu não sou. Se você decidiu ser, agora você tem que permanecer até o fim. Fica de pé em nome de Jesus. Quinta-feira, meu irmão, GC de homens, GC de mulheres, convide pessoas para estar conosco, porque Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite. Levanta aí as suas mãos o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, e essa igreja diz: amém. Cumprimenta o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.